Meu nome é Sérgio Saleitão, eu fui ministro da Cultura, fui secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, fui também secretário municipal de Cultura no Rio de Janeiro e presidente da Rio Filme, fui também assessor da presidência do BNDES, fui diretor da Ancine, enfim, durante 20 anos me dediquei à administração pública, sempre no campo da cultura, procurando contribuir para o desenvolvimento da economia criativa no Brasil e fazer com que a economia criativa brasileira pudesse contribuir cada vez mais e possa contribuir cada vez mais para o desenvolvimento do Brasil. Além disso, tenho também todo um histórico profissional aí na vida privada e no terceiro setor. Bom, vamos lá, é uma questão realmente complexa que envolve muitos fatores, né? A questão é que o audiovisual, de modo geral, eu me refiro ao cinema, também às séries, né? A gente está falando de uma arte industrial, né? De uma arte aplicada. Então, claro, são expressões, são manifestações artísticas, mas também são produtos da indústria cultural. E são produtos que envolvem muita gente, que são, portanto, construções coletivas, por mais que muitas vezes à frente dos projetos estejam uma pessoa ou mais de uma pessoa, às vezes é o produtor, às vezes é o diretor, às vezes ambos, enfim. Mas para que um filme aconteça, a gente está falando de um envolvimento de um número grande de pessoas e também a necessidade de um investimento financeiro é, vultuoso, significativo, né, para que um longa-metragem seja realizado, para que uma série seja realizada, e, aliás, não só realizada ou realizado, mas também exibido, né, ou exibida. Então, independentemente das condições específicas do modo de produção do audiovisual no Brasil, isso que eu estou falando aqui vale para o mundo inteiro, né? Então, assim, um filme, uma série, a gente está falando de um produto da indústria cultural e de um produto que envolve muita gente para que aconteça e envolve um investimento financeiro. Então, é natural que haja muitas barreiras para que um longa-metragem ou uma série aconteçam e sejam feitas ou feitos mesmo num ambiente onde existe um componente forte de investimento público, como é o ambiente do audiovisual no Brasil. Então, eu diria que existem barreiras que são naturais no sentido de serem intrínsecas ao tipo de obra, ao tipo de produto, ao tipo de expressão artística sobre o qual nós estamos falando. Isso não é algo que existe apenas no Brasil, quer dizer, em todos os países do mundo você tem, digamos assim, uma taxa de mortalidade de projetos audiovisuais muito grande, né? Então, se nós temos no Brasil alguma coisa em torno de entre 200 a 300 longas sendo feitos por ano, que é um número muito expressivo, muito relevante, isso já coloca o Brasil entre as 15 maiores cinematografias do mundo em termos de volume de produção. É claro que o número de projetos é muito maior do que esse, né? Então, há aí, de fato, uma série de barreiras, de obstáculos que precisam ser vencidos pelos realizadores de audiovisual para que as suas ideias se transformem em, em obras audiovisuais, em produtos. Isso até independe da questão geográfica, de onde as pessoas estão. Então, esse é um fator. Realmente é muito difícil conseguir fazer um longa-metragem ou uma série em qualquer lugar do mundo, e aqui no Brasil não é diferente. Bom,
Outro fator que a gente precisa levar em consideração é que, exatamente porque nós estamos falando de um tipo de atividade que demanda um grande número de profissionais, que demanda um grande investimento, que demanda, inclusive, uma infraestrutura de produção muito significativa, relevante, é que a indústria audiovisual, ela também no mundo inteiro, ela se estrutura em centros de produção. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que é, assim, digamos, um dos países que mais filmes e séries produz, né, e que, enfim, tem, digamos, uma predominância, né, nesse mercado audiovisual, você tem basicamente três polos, né? Você tem Los Angeles, tem Nova York e, mais recentemente, Atlanta, por força de uma política estadual muito significativa de incentivos fiscais para a produção audiovisual. Então, mas, enfim, são três grandes polos. É, no Reino Unido, a indústria audiovisual ela está muito situada em Londres e arredores. Na França, em Paris e arredores. Enfim, então existe essa, essa centralidade que faz com que aqueles realizadores, aqueles profissionais que não estão nesses centros tenham uma dificuldade extra em conseguir se fazerem uma carreira no mercado e realizarem os seus projetos. O Brasil até, eu diria que por força de uma série de políticas públicas, é um país onde há um espaço muito grande e há recursos, e a Lei Paulo Gustavo é um exemplo, né? É uma descentralização bastante grande do investimento. Então, por mais que para a grande maioria dos realizadores pareça, e é de fato muito difícil, né, vir a fazer um longa-metragem, vir a fazer uma série, transformar uma ideia, um projeto é, é, em produto, o fato é que o Brasil é um dos países onde é menos difícil, por conta justamente dessas políticas de descentralização do investimento público. Mas o ponto é esse, é que quanto mais distante você está dos centros onde a produção audiovisual se estrutura e onde os Uhum. recursos humanos, materiais e financeiros estão mais disponíveis, obviamente que mais difícil é para você conseguir chegar a produzir a obra e depois, uma vez essa obra produzida, também conseguir acessar os canais de exibição, né, os canais de difusão, que também obedecem a essa lógica de centralização, né? Essa Uhum. centralização existe em nome de uma economia de escala, de uma redução de custos, porque se você tem um lugar onde tem muitos profissionais concentrados, onde tem muita infraestrutura concentrada, onde tem as empresas que compõem os diversos elos da cadeia de valor daquela atividade, obviamente que é mais fácil que esses agentes e esses elos interajam e as coisas aconteçam. Enfim, então, eu acho que existem esses dois obstáculos que são, Uhum. eu diria, naturais no sentido de intrínsecos ao modo como se dá Uhum. a produção audiovisual e como esse setor se estrutura. Eu acho que você traz um assunto muito interessante, né? E eu já me debrucei muitas vezes sobre ele, tenho apontado isso em muitas manifestações, inclusive públicas, que há um descompasso no que diz respeito às políticas públicas do audiovisual entre o campo da produção e o campo da exibição e da difusão. Então, os nossos mecanismos de política pública, eles têm sido muito importantes em viabilizar um volume de produção, em
fazer com que haja uma produção fora dos eixos tradicionais e estruturados, que são Rio e São Paulo, mas não tem demonstrado esse mesmo nível de eficácia no que diz respeito à circulação dessas obras. Então, a gente tem, de fato, como eu falei, um volume muito expressivo de longas e séries sendo feitas no Brasil. Claro que tivemos aí o hiato da pandemia, mas nós já retomamos o mesmo patamar de produção que existia antes da pandemia, né? E temos tido um número muito significativo e até crescente de filmes e séries sendo realizados fora do eixo Rio-São Paulo, mas quando a gente vai para pegar os dados de exibição, né, de difusão, de circulação, de bilheteria, a gente vê que é a produção do Rio e de São Paulo que tem uma hegemonia e que é muito difícil para uma obra realizada fora do Rio e de São Paulo chegar ao público. Então, é algo que merece realmente uma análise profunda, e acho que todos os envolvidos na formulação de políticas públicas deveriam estar preocupados com isso, porque muitas vezes isso gera, inclusive, uma ineficiência na alocação do recurso público. Embora você tenha o efeito positivo de estar permitindo ou aumentando o grau de diversidade, por outro lado, se essas obras não encontram o público, né, essa diversidade não se realiza plenamente, né? Ela se dá apenas no que diz respeito ao fazer, mas não ao fruir, ao exibir e também a toda a questão da cadeia econômica dessa atividade. Então, de fato, acho que você tem toda a razão aí em apontar essa questão. Esse é um problema real, de novo, é uma questão complexa, porque a resposta também não pode ser, então vamos concentrar todo o investimento no Rio e em São Paulo, porque são esses os filmes que as pessoas aparentemente querem ver, ou esses filmes têm menos barreiras para chegar ao público. Não, claro que não. Acho que vivemos num país que tem dimensões continentais e que, graças a Deus, tem uma diversidade regional muito grande, e essa multiplicidade de vozes, de valores, é, é, tudo isso é muito importante e contribui, né, para a riqueza simbólica da cultura brasileira. Então, não podemos abrir mão disso, né? Mas é fundamental pensar de que maneira você pode criar um ambiente em que o acesso à exibição também aconteça, não apenas o acesso à produção, né? E de que maneira realizadores e profissionais de audiovisual de fora do Rio e de São Paulo, eventualmente, possam até ter acesso às facilidades de infraestrutura e de acesso à exibição e à circulação que as indústrias audiovisuais do Rio e de São Paulo têm. Então, isso já aconteceu no Brasil no passado, mas na forma de migração, né? Então, você tinha, muitas vezes, esses ciclos regionais, estou me referindo aí aos anos 50 e aos anos 60, na forma de produção de curtas e tudo mais, e aí esses cineastas, quando, enfim, realizavam suas primeiras obras, seus primeiros curtas, eles apareciam, mas iam para o Rio ou para São Paulo para poder fazer os seus longas e tudo mais, né? Enfim, então, eu acho que é uma questão bastante complexa, não há uma resposta só, não há uma solução só, mas eu acho só que vale a pena a gente ressaltar que é um tema importantíssimo, porque, como eu falei, isso está gerando uma ineficiência na alocação de recursos públicos, né? E recursos públicos, em tese, deveriam dar retorno à sociedade. Esse retorno pode ser cultural, pode ser social, pode ser econômico, né?
mas ele precisa acontecer. E se você tem uma obra audiovisual que é produzida, mas não é lançada, você tem um problema, e esse problema precisa ser abordado. Eu não tenho esses números de cabeça, não. Teria que fazer aqui uma pesquisa, mas são números que estão disponíveis, né? No observatório da Ancine há uma quantidade ali muito grande de dados. Toda vez que eu quero, enfim, fazer uma apresentação ou vou fazer um estudo sobre algum assunto, eu, de modo geral, uso como fonte esse observatório da Ancine, onde os dados estão disponibilizados e, inclusive, a pesquisa é muito fácil, é possível cruzar dados, enfim. Ali tem um material muito grande que pode embasar uma reflexão aprofundada sobre esses temas. Como eu disse, quer dizer, é da natureza dessa atividade que haja um determinado grau de concentração em termos, sobretudo, de profissionais, de mão de obra, de formação de mão de obra e de recursos materiais, equipamentos e tudo mais, né? Porque nós estamos falando justamente de uma indústria de capital intensivo, onde é necessário um investimento muito grande em infraestrutura para que essa produção aconteça. Você precisa de equipamentos, você precisa de infraestrutura de produção, enfim. Agora, isso não quer dizer que a criação tenha que estar centralizada, né? Porque, por outro lado, a criação ela exige muito pouco, né? Quer dizer, essa é uma atividade onde o principal insumo é a criatividade das pessoas que têm as ideias e que podem escrever os argumentos e roteiros a partir dessas ideias, né? O que exige um investimento grande é a transformação da ideia em produto, né? Mas, enfim, então você pode ter uma indústria onde a criação seja descentralizada, né? A produção ela acontece de maneira centralizada, porque aí você tem uma economia de escala, você consegue produzir melhor com menos recursos financeiros e você também pode ter uma demanda maior em relação aos profissionais especializados, que você vai encontrar todos eles no mesmo lugar, né? Me refiro aí aos técnicos, né? Mas a criação ela pode ser uma criação descentralizada. E a própria filmagem também, né? Ou seja, porque nada impede que você leve esses equipamentos para um determinado lugar e faça a filmagem fora do eixo Rio-São Paulo, né? Enfim, então eu tendo a achar que essa indústria, quando ela se estrutura segundo os seus próprios critérios e preceitos, ela pode se estruturar de uma maneira saudável desse jeito, né? Onde você tenha uma criação descentralizada, uma produção centralizada em termos de acesso a profissionais técnicos e a equipamentos, né? E também aos meios de exibição e difusão, circulação, né? Que estarão necessariamente no mesmo lugar, mas a própria produção pode acontecer também de maneira descentralizada, né? Eu acho que é preciso ter políticas com o intuito de estimular que o ecossistema do audiovisual no Brasil seja mais equilibrado, seja mais racional, seja mais lógico, para que a gente otimize os recursos que a gente tem, para que a gente não desperdice todo o talento que nós temos, para que a gente aproveite essa diversidade é, é, regional, mas que, ao mesmo tempo, a gente tenha uma racionalidade, uma economicidade no uso dos recursos. Eu penso que é perfeitamente possível compatibilizar isso e acho que, enfim, de novo, aí tem o exemplo dos Estados Unidos, onde você vê ali, se você pegar
os diretores americanos, eles não são, a grande maioria, eles não são naturais de Los Angeles, nem naturais de Nova York, e nem mesmo moram em Los Angeles ou Nova York, né? Mas filmam e produzem lá. Então, assim, eu acho que hoje, até com as tecnologias que nós temos, está muito mais fácil, né, para você, não estando no centro, ter acesso ao centro, né? Enfim, então não é mais necessário fazer como aconteceu com muitos realizadores, aliás, grandes nomes do cinema brasileiro, Cacá Diegues, por exemplo, alagoano, Glauber Rocha, baiano, enfim, mas que foram para o Rio de Janeiro para produzirem muitos de seus filmes, né? Isso não é mais necessário, né? A produção, sobretudo no que diz respeito à parte da criação, né, que é o início de tudo, isso pode ter uma descentralização maior, e acho fundamental que as políticas públicas elas estimulem, incentivem uma racionalidade maior aí, na estruturação da nossa indústria audiovisual, preservando essa questão da diversidade que é fundamental. Sem dúvida, eu acho que esse circuito de festivais que nós temos no Brasil, que é bastante amplo, é, tem uma função aí nesse ecossistema do audiovisual brasileiro, que é justamente o de permitir que é, é, produções menores ou produções periféricas ou produções feitas fora, né, dos centros cheguem a um público maior e que, inclusive, circulem pelo país, né, para fora das suas regiões. Mas eu queria dizer uma coisa que tem a ver com esse assunto e tem a ver com outros assuntos aqui que a gente já abordou, é que eu acho também fundamental que a produção regional, uma vez que ela aconteça, aí a gente está entendendo produção regional como toda aquela produção que é feita fora do eixo Rio-São Paulo, né? Fora dos dois grandes centros de produção do país, né? Mas que essa produção ela busque o seu público primário regionalmente também, né? E acho que se essa produção alcançar o seu público local, isso dará a ela melhores condições para tentar buscar um alcance mais nacional, né? Mas, de qualquer maneira, sim, as mostras, os festivais, e graças a Deus a gente tem muitos, né? Aliás, até acho que já houve no passado, e num passado relativamente recente, mas falta hoje uma política pública de caráter consistente e contínuo de apoio à realização dessas mostras e festivais, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, esse circuito tem sobrevivido e tem cumprido um papel muito importante de se tornar uma vitrine para obras audiovisuais que muitas vezes não conseguem chegar ao circuito comercial de cinema, não conseguem chegar às plataformas de streaming, mas chegam a esse circuito e, por meio desse circuito, atingem um determinado público. Portanto, essas mostras e festivais cumprem um papel importante de darem condições de acesso a um público determinado para as produções feitas fora do eixo Rio-São Paulo. Bom, eu acho que hoje a gente tem uma multiplicidade de meios de acesso ao público, né? Então, por meio das redes sociais, por meio das plataformas de streaming, dos canais online, né, é possível fazer com que as obras audiovisuais, independentemente de onde forem feitas, elas se tornem acessíveis, né? E acho que aí é fundamental que haja uma estratégia de tornar as obras mais conhecidas para despertar a vontade do público de vê-las. E não necessariamente a publicidade é o único caminho para isso, né? Então, eu entendo, claro, que há muitas barreiras e que é muito mais difícil você
ir da periferia para o centro do que do centro para a periferia, mas o fato é que é possível, né? E a gente tem visto aí alguns filmes que, com estratégias criativas e inteligentes de difusão, conseguem ampliar o seu alcance e atingir públicos é, mais amplos do que aqueles que seriam atingidos com, digamos, uma abordagem mais convencional, né? Mas, assim, eu penso que, embora o impulso da criação ele surja sempre da necessidade do criador de expressar a sua visão, de expressar os seus valores, de expressar o seu repertório, como a gente está falando de arte aplicada, como a gente está falando da realização de algo que é arte, mas é produto também, que deve-se sempre levar em consideração a questão do público, né? De fazer com sempre ter em mente, né, que devemos fazer de maneira a interessar ao máximo possível eh, eh, de pessoas e de que fazer apenas não basta, né? Muitas vezes é fundamental que a gente tenha que arregaçar as mangas e fazer a obra de arte barra produto, né, ir onde o povo está, né? Ir atrás das pessoas, porque não necessariamente elas terão, a princípio, a vontade de ver, mas uma vez que, porventura, vejam, se tornarão entusiastas e adeptas daquela obra, inclusive contribuirão para a multiplicação dela por meio do boca a boca, ampliação do alcance e tudo mais. Então, acho que se trata de tentar pensar de que maneira se pode primeiro alcançar um público local, depois um regional, para finalmente chegar no nacional, usando a criatividade, usando as ferramentas que, inclusive, as novas tecnologias, que já não são tão novas assim mais, mas, enfim, estão aí presentes, nos possibilitam, nos permitem, né? Eu só acho importante lembrar que, sem dúvida, embora, claro, sempre pareça muito difícil, hoje é muito menos difícil do que era há 10, há 20, há 30 ou 40 anos atrás. Quer dizer, se você imaginar que ali nos anos 70, né, você tinha 4 ou 5 canais de televisão, é, muitos, inclusive com a produção totalmente centralizada no Rio ou em São Paulo. Ou então as salas de cinema, e esses eram os únicos meios de acesso a conteúdos audiovisuais, não existiam outros, nem mesmo o vídeo doméstico, né, o VHS, depois o DVD, isso aí só surge no Brasil nos anos 80, né? Então, era muito mais difícil, né? Você conseguir fazer uma obra audiovisual e, dois, fazer com que essa obra fosse vista e chegasse a um público, né? Então, acho que se trata de pensar como é que a gente pode usar de maneira criativa esses é, é, esse arsenal, né, de meios que a gente tem hoje para tentar vencer essas barreiras. Mas, como eu falei, né, eu acho que a produção regional, aquela feita fora do eixo Rio-São Paulo, ela deve, em primeiro lugar, buscar, sobretudo, alcançar o seu público primário regional, porque a partir disso ela poderá ampliar progressivamente o seu alcance. Vai ser muito mais hercúleo tentar atingir o público nacional ou o público de outras regiões, né, de fora daquele caldo cultural em que aquela produção foi feita, né, e viabilizada. é, é, Enfim, vai ser muito mais difícil do que tentar alcançar primeiro aquele público local. Eu tenho visto aí casos de, é, é, inclusive longas, que começam, né, e aí atingem um sucesso regional e aí ganham uma dimensão maior. Exato, eu acho que, assim, no fundo é aquela história de, assim, né, para ser universal, fale de sua aldeia, né?
para ser global, seja local. É, eu acho que quanto mais único, quanto mais singular, quanto mais próprio de um determinado lugar é, a obra artística e o produto da indústria cultural forem, provavelmente mais interessantes para outros públicos eles serão. Então, você imprimir, né, na tela os valores, a visão de mundo, as referências singulares daquele indivíduo e o que ele tem de próprio do ambiente onde ele está inserido, isso fará com que provavelmente essa obra e esse produto tenham mais possibilidades de circulação global, de circulação fora do meio, fora do ambiente em que foram feitos, porque serão mais interessantes, porque terão essa singularidade, terão essa verdade, terão essa identidade, e acho que muitas pessoas cada vez mais buscam isso, né? Buscam não aquilo que é igual, mas sim aquilo que é diferente, que é novo. Então, quando eu afirmei, né, que, em tese, o papel do Brasil é primordialmente de ser um país consumidor de conteúdos audiovisuais, eu estava me referindo à visão que eu tenho sobre a ordem econômica internacional do audiovisual, né? Então, do ponto de vista de como essa indústria está ordenada, estruturada no mundo, né? Você tem países que são países essencialmente produtores e países que são essencialmente é, consumidores. Então, o modo como essa ordem econômica internacional do audiovisual está estruturada, em tese, o papel do Brasil deveria ser o de um país majoritariamente consumidor. Acontece que nós temos uma cultura muito rica, muito pujante, né, que se expressa numa produção musical maravilhosa, numa produção de teatro, de dança, de artes visuais, de manifestações populares e também de audiovisual. Então, a gente tem uma cultura que pulsa, uma cultura emergente que quer aparecer, que quer se manifestar e que tem muito para dar ao mundo. Então, nós brasileiros não nos contentamos com esse papel que nos foi dado, né? E nos insurgimos contra ele. Então, eu não estava ali defendendo isso, eu estava, na verdade, constatando que para o ordenamento internacional da indústria do audiovisual, o nosso papel deveria ser o de país majoritariamente consumidor, mas nós, brasileiros, graças a Deus, temos nos insurgido e, contra tudo e contra todos, temos tentado construir uma indústria audiovisual aqui no nosso país e temos sido muito bem sucedidos em alguns casos, em outros não, temos tido ciclos de sucesso, mas que, na verdade, às vezes não conseguem se sustentar, mas, enfim, nós temos tentado. E é muito mais difícil quando você tenta construir, claro, uma indústria audiovisual a partir de um país que, no ordenamento econômico dessa indústria, teria o papel de consumidor majoritário, né? Obviamente, do que no centro dessa indústria. Então, nós nos propusemos a uma tarefa, eu diria, hercúlea, que é a de construir uma indústria audiovisual num país que é emergente e que, em tese, né, tem esse perfil, que a indústria, o centro da indústria audiovisual, enxerga como um país consumidor e não como um país majoritariamente produtor de conteúdo, né? E o nosso desafio, na minha visão, é o desafio de construir, essencialmente, é o desafio de construir uma indústria audiovisual que nos permita sermos majoritariamente produtores de conteúdo e não apenas consumidores, e sejamos majoritariamente consumidores do nosso próprio conteúdo. Isso é menos complexo e menos difícil do que parece se a gente pensar na televisão, porque quando a televisão surgiu no Brasil,
nos anos 50, ela rapidamente se tornou uma indústria estruturada e bem-sucedida, e a gente teve a constituição de um império de mídia nosso próprio, né, brasileiro, que foi e é a Globo, que se tornou hegemônica no campo da televisão a partir, sobretudo, do conteúdo brasileiro. Quando outras emissoras de televisão passaram a apostar justamente no licenciamento de conteúdos internacionais, majoritariamente, a Globo sempre apostou majoritariamente no conteúdo brasileiro, e ela se tornou hegemônica no seu mercado, na sua indústria, a partir do conteúdo brasileiro. E o êxito, o sucesso histórico da Globo demonstra que os brasileiros gostam de consumir conteúdos brasileiros, né? Naturalmente que aqueles com os quais esse público se identifique, reconheça os méritos, reconheça a qualidade, bom, e que ele possa ter acesso também, né? Porque muitas vezes, se você não vence a barreira do acesso, você não consegue chegar. E aí as pessoas não vão ter esse acesso e não vão nem saber que aquilo existe. Enfim, então, eu acho que a, a, a história da televisão no Brasil mostrou que existe no Brasil um público muito grande disposto a consumir e a fruir conteúdos brasileiros, e acho que isso é uma esperança no que diz respeito ao audiovisual, né? A questão é que a indústria da televisão ela se construiu inicialmente baseada no conteúdo brasileiro, né? E a indústria do cinema, né, sobretudo no que diz respeito ao elo da exibição no Brasil, isso se construiu em cima do conteúdo internacional. Então, o cinema acabou se tornando um ambiente majoritariamente dominado pelo conteúdo internacional, porque não existia uma indústria nacional no início, e aí depois essa indústria, embora, como eu falei, já tenha vivido muitos ciclos, e ciclos às vezes bem-sucedidos e tudo mais, ela nunca conseguiu se afirmar a esse ponto de se tornar hegemônica no nosso mercado, como aconteceu no caso da televisão, né? E é obviamente que é uma indústria que no mundo inteiro se sofisticou e cresceu e etc., né? E isso acabou, de certa maneira, formando um pouco o gosto de muitos brasileiros no que diz respeito a cinema, né, e no que diz respeito a streaming, de preferir conteúdos internacionais, né? E o fato é que também, pelo modo como a indústria está estruturada no mundo, esses conteúdos chegam aqui a um custo muito mais baixo do que os nossos conteúdos, que precisam ser feitos do zero, né? Com um investimento muito grande, e que só tem o mercado brasileiro para se pagar, porque a nossa participação no mercado internacional ainda é muito pequena. Esse sempre foi o desafio da nossa indústria audiovisual no que diz respeito aos longas e às séries, né? No que diz respeito ao cinema, e mais recentemente a essa produção para o streaming, né? Como é que a gente consegue conquistar cada vez mais o nosso próprio mercado, para ir a partir do nosso mercado conquistar outros mercados, né? E aí o Brasil se tornar realmente um player internacional. Esse é um papel reservado a poucos países, né? São pouquíssimos países que são onde você tem onde a produção local, né, tem uma fatia realmente muito significativa do mercado local e alguma participação no mercado internacional. Mas é o desafio que está colocado. Eu espero que o sucesso do Ainda Estou Aqui contribua de alguma maneira para que a gente avance nessa
nessa direção, né, para que o Brasil, aos poucos, deixe de ser um país majoritariamente consumidor de obras audiovisuais feitas fora do Brasil, se torne cada vez mais um mercado consumidor das obras audiovisuais feitas aqui, o que não tem nenhuma xenofobia, nada disso. É importantíssimo que a gente tenha acesso a cinematografias do mundo inteiro, porque isso oxigena o nosso ambiente cultural, isso nos influencia positivamente. É muito bom que isso aconteça, mas para que a gente tenha uma indústria local, é preciso que haja uma demanda local muito forte também, né? Sem dúvida, isso aí é demonstrado aí por muitos exemplos práticos, né? Você, para usar um exemplo recente, né? É, um longa-metragem brasileiro muito bem realizado, que em outras circunstâncias e condições de mercado poderia ter tido um público muito maior, um filme chamado Sob Pressão. é, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas se não, vejam, mas que, se eu não me engano, não chegou a fazer 100 mil espectadores em cinemas, né, que é um número, enfim, pequeno, né, em termos de mercado, em termos de receita, mas que, quando foi exibido na Globo, foi exibido em TV aberta, teve um público muito significativo, milhões de espectadores. A resposta desse público foi tão positiva que a Globo resolveu transformá-lo em uma série. E essa série teve várias temporadas na Globo, né? Se tornou um tipo de conteúdo que a gente não tinha feito ainda aqui, ou pelo menos não com esse nível de realização, que é o drama médico, né? Que é um sucesso, um tipo de formato aí com muito sucesso, virou um drama médico brasileiro, muito bem sucedido, né? Então, quer dizer, o que que esse caso do Sob Pressão mostra? Quer dizer, que se aquela obra, no circuito de cinema, por diversas razões, não despertou o interesse do público em vê-la, seja porque não foi disponibilizada em larga escala, seja porque a publicidade não alcançou o público não soube que o filme estava em cartaz, enfim, mil fatores, né, que a gente pode elencar, mas o fato é que, quando foi exibido em TV aberta, alcançou um público que é a audiência da TV aberta, que ainda é muito, muito significativa, né? E foi tão bem sucedido a ponto de gerar esse spin-off, quer dizer, a transformação em série, e ter várias temporadas, né? E aí você se pergunta, bom, quantos filmes brasileiros não poderiam ter tido, ou poderiam ter feito esse mesmo caminho e não fizeram, e muitas vezes naufragaram ali no circuito de exibição e nos cinemas, e não tiveram essa repercussão e esse alcance. Mas, enfim, o Sob Pressão mostra que não depende só da qualidade do produto, nem da adequação, nem do interesse que esse produto possa despertar, perdão. Muitas vezes são outros fatores, e são fatores de mercado, que fazem com que uma obra audiovisual não realize o seu pleno potencial. Eu acho que o exemplo da Rio Filme que você trouxe, eu penso que é um paradigma, né? Acho que é um exemplo bem sucedido de um investimento local, que potencializou a indústria audiovisual do Rio de Janeiro, e permitiu que resultados muito significativos fossem alcançados para essa indústria, ou seja, para o mercado audiovisual, também para a cidade, para a prefeitura e para a própria empresa, né? Agora, é claro que, quando você está falando de Rio de Janeiro, você está falando de uma capacidade já existente, né? Então, esse investimento, ele foi feito, eu acho que de maneira
bastante inteligente, rigorosa e com mensuração de resultados e tudo mais, mas foi feita para estimular, né, essa capacidade que já existia para que a indústria realizasse o seu potencial, né? Existia uma capacidade instalada que precisava ser estimulada para que ela florescesse, né? Mas, enfim, as sementes estavam lá. Quando você está falando de outras realidades, é claro que o desafio é maior, inclusive também porque o acesso a recursos é mais difícil, né? Quer dizer, você não dá para comparar, por exemplo, claro, o orçamento de uma prefeitura do Rio de Janeiro com a prefeitura de Poços de Caldas, embora Poços de Caldas seja uma cidade com quase 200 mil habitantes, com uma atividade econômica forte, mas, enfim, o Rio de Janeiro tem mais de 6 milhões de habitantes e tem uma arrecadação de ISS, de IPTU, de TDI, enfim, muito maior. Enfim, então, isso torna. Eu não sei se o exemplo da Rio Filme é um. Se ele funcionaria, ou, no mínimo, teria que ser muito adaptado às circunstâncias locais. Mas sim, o fato é que ali eu acho que tem muitas lições interessantes, importantes, de como o poder público local pode agir de maneira estratégica, né, de maneira inteligente, de maneira eficiente, a partir não só de um investimento, mas também de uma estratégia, né, de investimento, baseada num diagnóstico da realidade, baseado, inclusive, no estudo de muitos exemplos e paradigmas até internacionais, como é que o poder local pode estimular, pode catapultar o setor audiovisual local a partir de uma estratégia de investimento. Acho que sim, acho que a mensagem é essa, né? Agora, naturalmente, que as coisas precisam ser adaptadas às realidades é, é, locais, né? Mas o fato é que a Rio Filme ali durante aqueles 6 anos teve um papel decisivo ali no impulsionamento da indústria audiovisual do Rio de Janeiro, é, e gerou resultados muito expressivos. Eu acho que sim, né? Ao longo do tempo nós tivemos alguns exemplos. Por exemplo, a ideia de ligar editais à TV pública. Então, foram feitas algumas iniciativas nesse sentido que permitiram que muitas obras audiovisuais fossem produzidas país afora e exibidas na rede pública de televisão. Acho que todas as políticas de estímulo à regionalização que você tem hoje, então, você tem cotas no fundo setorial, isso também tem gerado resultados significativos. Você tem também, no que diz respeito aí a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, essa parceria, né? Os recursos são federais, mas eles são alocados pelo poder local, seja estadual, seja municipal. Isso também gera uma capilaridade muito interessante que faz o recurso chegar é, mais longe do que chegaria em condições normais, né? Enfim, então acho que ao longo do tempo a gente tem tido aí, seja em caráter municipal, seja em caráter estadual ou mesmo federal, a construção aí de paradigmas, né? De bons exemplos. Agora, penso que muita coisa que já foi feita deixou de ser feita, né? E acho que ultimamente, infelizmente, nós não temos tido uma política a respeito dessa questão, quer dizer, de como é que você pode estimular, por meio dos mecanismos de política pública e de financiamento público, que mais produções locais cheguem ao público, né? Seja via TV aberta, seja
via streaming, seja via o circuito de festivais. Por exemplo, eu até mencionei isso, né? Quer dizer, nós criamos lá no governo federal com recursos do Fundo Setorial, mas geridos pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, o primeiro programa de apoio às mostras e festivais em nível federal, quer dizer, para que essas mostras e festivais pudessem contar não só com recursos locais, não só com recursos de Lei Rouanet, mas também com investimento direto, recursos diretos do poder público, e isso funcionou muito bem em 2017, funcionou muito bem em 2018, mas infelizmente depois não teve continuidade, né? Eu acho que esse é um aspecto que nós todos deveríamos refletir sobre isso, que é essa questão da continuidade das políticas públicas, né? Uma política pública, para ela alcançar os seus melhores resultados, para que ela realize o seu potencial, ela precisa ter continuidade. É fundamental que a Lei Aldir Blanc tenha continuidade para que ela possa gerar resultados estruturantes. Não pode ser uma coisa, tem agora, não tem mais depois, enfim, precisa ter continuidade, o fundo setorial, enfim. Todas as políticas públicas, aliás, não só na área da cultura, em qualquer área, elas precisam ter continuidade, precisam ter permanência. A Lei Rouanet, ela tem sido um mecanismo fundamental para a cultura brasileira nos últimos 30 anos, e um dos fatores chaves é justamente a sua continuidade, né? Claro, às vezes tem uma instrução normativa que cria uma regra aqui, que impõe uma barreira ali, que muda aqui, mas o mecanismo é contínuo e permanente, já são mais de 30 anos, e os resultados são estruturantes, né? Por isso que você tem é, é, no Brasil orquestras, você tem museus, você tem instituições culturais de caráter permanente, porque existe um mecanismo de financiamento, de fomento permanente e contínuo, que é a Lei Rouanet, que abastece essas instituições, né? E sem isso você não gera. A cultura não pode viver só do evento, só do projeto pontual, né? Então, é fundamental que haja a continuidade, que haja a permanência, e foi uma pena que a gente tenha, é, é, ah, enfim, alguns desses mecanismos, alguns desses programas, alguns desses projetos bem-sucedidos que não tenham continuado, porque poderiam gerar mais frutos. Olha, eu penso que hoje, né, nós temos, no que diz respeito ao chamado fomento indireto, a Lei Rouanet já devidamente estabelecida e consagrada, e ao contrário do que algumas pessoas pensam, é um mecanismo que gera resultados muito significativos, inclusive em termos de impacto econômico e social, e que tem um grau de transparência, de accountability, é, é, de altíssimo nível, de altíssima qualidade, enfim. Então, a gente tem, no que diz respeito ao fomento indireto à cultura, né? Hoje a Lei Rouanet injeta na economia criativa brasileira alguma coisa em torno de 2,5 bilhões de reais, e eu acredito que esse seja um patamar muito expressivo, muito significativo, né? É, a gente tem a chamada Lei do Audiovisual e o Fundo Setorial do Audiovisual, onde juntos esses mecanismos nós deveríamos ter aí em torno de 1 bilhão de reais ano para o setor audiovisual especificamente. Às vezes a gente não consegue ter isso porque existe uma baixa capacidade de investimento por parte dos órgãos públicos. Então, o dinheiro está disponível, mas os órgãos públicos não conseguem destiná-los, né? Mas, enfim, em tese, os recursos estão lá, eles têm como fonte uma CID, que é a Condecine, que é recolhida anualmente, enfim. Então, você poderia ter 1 bilhão de reais especificamente para o setor audiovisual, e você tem a Lei Aldir Blanc, que é um mecanismo de fomento direto e que envolve aí todas as áreas
da Cultura, que foi concebido para ter em torno de 3 bilhões de reais por ano. Então, assim, esse é um mix excelente. Quer dizer, esses mecanismos funcionando de maneira adequada, tendo continuidade, tendo transparência, tendo o chamado accountability, né? Tendo mensuração de resultados e ajustes, né? E, sobretudo, sendo tocados de maneira séria e consistente, eu acho que a gente tem um arsenal, a gente tem no Brasil um arsenal de instrumentos de fomento público à cultura que são, eu diria, de padrão internacional. Assim, a gente não fica muito a dever aí a outros países que são referência nesse campo, né? Se trata de fazer isso direito e se trata de dar continuidade a isso. Aliás, com o advento da lei Aldir Blanc, com o advento do Fundo Setorial do Audiovisual, a gente conseguiu, inclusive, ter um equilíbrio entre o fomento indireto e o fomento direto, que é, na literatura da política pública de cultura, o mix ideal: 50% de fomento indireto, quer dizer, o incentivo à cultura, e 50% de fomento direto. Esse é um mix muito bom, esse equilíbrio entre esses dois tipos de mecanismos. Enfim, então, assim, eu acho que nós temos os instrumentos. Agora, se trata de dar mais eficiência e mais eficácia a esses instrumentos, sobretudo para que a gente não desperdice esses recursos, né? Para que esses recursos realmente possam gerar resultados para o setor cultural, para a sociedade, e que seja um investimento estruturante, né? Para que, enfim, a roda gire de maneira permanente e possa alcançar uma velocidade e uma distância cada vez maiores, né? Chegar mais longe. Enfim. Então, eu penso que a gente tem os instrumentos, né? Se trata de fazer isso acontecer da melhor maneira possível, como vem acontecendo no caso do fomento indireto da Lei Rouanet e também dos mecanismos da lei do audiovisual. Agora, claro, a gente pode, enfim, ampliar isso. Acho que tem essa discussão toda que tem hoje aí sobre a regulação do streaming, né? É importante que as plataformas de streaming também, como fazem as empresas de cinema e de televisão e de outros campos do audiovisual, também contribuam para o desenvolvimento da indústria audiovisual local, né? Agora, precisamos resolver a questão da eficiência da alocação desses recursos, porque é uma eficiência que vai gerar eficácia, né? Então, se no que diz respeito ao fomento direto, se chegou nesse modelo dessa distribuição nacional do recurso por meio dos estados e por meio dos municípios. Claro que os resultados são desiguais e tudo mais, mas com o tempo as coisas vão melhorando, vão se aperfeiçoando, né? Mas a gente precisa, no que diz respeito ao audiovisual, ao fundo setorial, ter esse mesmo nível de eficácia, quer dizer, de eficiência, perdão, fazer o dinheiro realmente chegar para que ele possa produzir os resultados esperados. Mas eu acho que em termos aí do arsenal de instrumentos, de meios e também em termos assim dos valores, nós temos o que é necessário, temos o que é preciso. Bom, vamos lá. Eu penso que, por exemplo, no caso do audiovisual, que aliás é o nosso assunto principal aqui, é, é, é preciso que haja uma distribuição mais equitativa entre os diversos elos das cadeias de valor, né? Assim, não adianta só investir em produção, né? Você precisa investir em formação e capacitação de mão de obra, de profissionais, você precisa investir na criação, no desenvolvimento dos projetos, você precisa investir em exibição, precisa investir em difusão e precisa investir em infraestrutura, né? É fundamental também que haja um investimento, na minha visão, na conexão entre a indústria audiovisual e a indústria de games, a indústria audiovisual
o mercado editorial, e isso é possível fazer também por meio de políticas públicas, né? Enfim, então se trata de você é, 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 distribuir melhor esses recursos existentes entre os diversos elos, porque a gente sabe que um ecossistema econômico, para funcionar de maneira ótima, é preciso que haja um equilíbrio entre os diversos elos, né? Não adianta você ter um elo que se sobrepõe, porque isso vai gerar um gargalo na sequência. Enfim, então, acho que esse é um ponto. O segundo ponto é que os órgãos públicos, né, afeitos a essa área, especificamente a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura e a Ancine, precisam de uma reformulação muito grande para que sejam muito mais eficientes e muito mais eficazes na sua atuação. O fato é que hoje são barreiras, são entraves, né? Eu acho que nós precisamos dar uma ênfase maior aos chamados mecanismos automáticos, porque os mecanismos automáticos de fomento, eles demonstram ter uma eficiência maior do que os mecanismos seletivos, né? Então, acho que pode haver uma distribuição melhor entre esses dois tipos de mecanismos, mas de fato existe um gargalo, existe um nó, que é a capacidade que esses órgãos públicos têm de fazer a destinação desses recursos. Hoje isso é um gargalo, é um entrave, né? E acho que falta também é, uma mensuração maior de resultados, de impacto, para que a gente possa estar permanentemente revisando as políticas, revisando os instrumentos, né, de maneira a também torná-los mais eficientes e mais eficazes. Então, assim, eu vejo, para mim, são esses três pontos, eu diria, que são fundamentais, que precisam ser atacados, né, para que a gente possa ter resultados melhores. Mas o fundamental é garantir que esse volume de recursos seja destinado e, de fato, chegue ao mercado, né, e chegue de uma maneira que permita que o mercado se utilize deles para gerar o seu próprio desenvolvimento, né, de maneira permanente, contínua e sistemática. Bom, acho que é interessante você pensar em termos de elos da cadeia de valor do, do audiovisual. Então, porque assim você consegue ter um panorama bem plural, porque são pessoas que tenderão a pensar essas questões a partir do lugar em que elas se situam nessa cadeia de valor. E aí, talvez, com a soma dessas contribuições, vocês possam ter um panorama abrangente e mais aprofundado, porque vocês terão pessoas falando de diversos pontos de vista sobre as mesmas questões, né? Mas, enfim, então acho que vale a pena pensar, olha, do ponto de vista da criação, né? Quer dizer, roteiristas, produtores, showrunners, né? Quem é que pode contribuir a partir desse ponto de vista? Depois, a realização, enfim, aí são produtores, os distribuidores, né? Eu acho que existe uma inteligência de mercado dentro da distribuição que é chave para os demais elos. Então, de modo geral, as pessoas que trabalham no campo da distribuição, elas têm não só uma visão aprofundada sobre o seu papel, mas também sobre o que vem antes e o que vem depois. Então, costumam ser pessoas também muito interessantes, porque têm essa abrangência, né? Acho fundamental também pensar em exibidores, né? Porque o exibidor ele tem ali uma proximidade muito grande
com o público, né? O exibidor tem o pulso do público, então, é, e, 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 e o cinema, né? Quer dizer, se ele não tiver público, ele não funciona, né? Então, ele está ali, é um mecanismo que funciona quase que sem nenhum fator externo, né, dentro de uma lógica de oferta e demanda, né? Acho que hoje os profissionais que trabalham com streaming, portanto, trabalham nos streamers, têm também uma visão interessante a partir da sua própria experiência, mas de como é que essa cadeia do audiovisual no Brasil está estruturada, as suas potencialidades, os seus problemas, e acho importantíssimo trazer também as pessoas da infraestrutura, né? Ou seja, quem trabalha com pós-produção, quem trabalha com locação de equipamentos, as pessoas que também têm estúdios, enfim, porque esse é um setor que é chave para o desenvolvimento dessa indústria e que normalmente tem ficado fora aí é, das das políticas públicas, né? Enfim, eu penso que assim a gente tem que encarar essa questão do desenvolvimento do setor audiovisual no Brasil dentro de um quadro mais amplo, que é o desenvolvimento da economia criativa no nosso país. O Brasil é um país que tem um pendor histórico é, para essa atividade, Só um minuto, né? voltou, desculpa, Não. tinha fechado a Então, câmera. bom, então o Brasil é um país que tem um pendor histórico para a economia criativa, né? Nós temos aqui ativos muito relevantes, ativos muito significativos, e nós até agora não desenvolvemos esse setor da economia como deveríamos. Existe um potencial gigantesco a ser explorado. E com isso, a gente pode contribuir muito para o desenvolvimento do próprio país, na forma de geração de renda, de geração de emprego, de inclusão, cidadania, estímulo ao repertório da sociedade, a conexão entre as pessoas, enfim. Né? Então, é o tipo de investimento ganha-ganha, né? O retorno para o país e para a sociedade é gigantesco. Né? Enfim, então, se a gente já atingiu, né, um potencial imenso no que diz respeito ao agronegócio, já atingimos um potencial imenso em relação a outros setores da economia. No caso das atividades culturais e criativas, a gente ainda está muito longe disso, então faz todo sentido que a gente se preocupe com isso, invista cada vez mais, porque vai gerar muito retorno para o nosso país, e isso pode ser um fator de impulsionamento do desenvolvimento da qualidade de vida no Brasil. Então, por isso que essa discussão é relevante, né? Não é só uma questão de mercado ou só uma questão corporativa, né? Porque somos profissionais, ou no caso de vocês, futuramente serão profissionais, eventualmente, desse setor e querem que o setor se desenvolva, né? Não, a gente aqui não está pensando só no nosso quinhão, no nosso quadrado, a gente está pensando, em última instância, no desenvolvimento do Brasil, né? E na geração de bem-estar para a nossa população, né? E aqui a gente tem um veio de ouro, aqui a gente tem um setor ainda não plenamente aproveitado, plenamente explorado. Então, acho que é uma discussão que faz todo o sentido e tem uma grande relevância, porque nós podemos ser muito mais nesse campo, já somos muito bons, podemos ser muito mais, né? Podemos ter muitos ainda estou aqui, porque de onde veio esse, podem vir mais, quer dizer, sabemos fazer. Temos essa capacidade, temos muitas histórias para contar, inclusive histórias que interessam ao mundo, como eu ainda estou aqui mostrou, né? Enfim, então acho que se eu ainda estou aqui é, é, ah, chegou onde chegou, é porque nós aqui temos potencial para chegar muitas vezes a esse patamar, a esse lugar, e precisamos, então, pensar de que maneira isso pode acontecer. Então, eu acho que é fundamental ter esse panorama abrangente, né? Ouvir aí lideranças e pessoas que sejam conhecedoras do assunto,
em cada um desses elos aí da cadeia de valor do audiovisual para compor um panorama abrangente da complexidade que esse assunto tem. Então, assim, em vez de falar um nome ou outro, eu deixo mais essa sugestão assim de caráter estratégico em relação a quem vocês devem procurar.